vamos iniciar agora falando sobre as bases moleculares da vida. Na matéria que constitui os seres vivos, predominam átomos de certos elementos químicos, como carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Então, na composição todos os seres vivos, esses são os elementos químicos que mais a gente encontra na sua composição. Nós vamos falar das bases moleculares da vida, vamos falar de duas estruturas, que é a água e os sais minerais, e a sua importância para os seres vivos. Iniciando sobre a questão da água, nós temos ali algumas informações. 70% da superfície da Terra é composta de água. A água também é a substância mais encontrada nos seres vivos. Por exemplo, no ser humano, em média, 70% do corpo dos seres humanos é composto de água. Daí a importância desse elemento na vida dos seres vivos. Além disso, a água é uma molécula polar. O que significa dizer que a água é uma molécula polar? Nós temos um esquema aqui da molécula de água. A água é formada por oxigênio e duas moléculas de hidrogênio. Nessa imagem nós temos aqui o oxigênio é a molécula positiva, é um átomo positivo, e o hidrogênio é negativo. O que significa dizer? Ele funciona como se fosse uma pilha, uma bateria, um lado positivo, outro lado negativo. Isso é importante para quê? Se a molécula próxima da água for a molécula positiva, ela vai ser atraída pela parte do hidrogênio. Se a molécula próxima da água for a parte negativa, tiver carga negativa, ela vai ser atraída pela parte positiva do átomo. Lembrando que nessa questão os opostos se atraem. Então, por ter essa característica de ter polaridade positiva e negativa e poder atrair uma gama muito grande de átomos e de moléculas, a água é considerada um solvente universal, porque ela é uma molécula que mais consegue atrair outras moléculas. Só não as moléculas apolares. As moléculas apolares não podem ser atraídas pela água, como por exemplo a gordura. Para se lavar uma panela, para se lavar um prato, só com água não tira gordura. Você precisa usar o sabão, precisa usar o detergente, porque a água não consegue atrair ele. Por ter essa característica de polaridade, a água também permite reações químicas. Então as reações químicas ocorrem por quê? Porque a água tem essa característica de atrair diversos tipos de substâncias. Então ela é muito importante das reações químicas que ocorrem dentro do corpo dos seres vivos. Por ela ter essa característica de polaridade, ela também é um excelente transporte, porque ela possibilita carregar diversas substâncias. Por exemplo, quando você vai consumir água na sua casa ou na escola, a água que você está consumindo não é pura. Ela tem no seu meio dissolvido diversos tipos de minerais, que são essenciais para a vida do indivíduo. Então, o que a água está fazendo? Ela está transportando esses minerais junto com ela para dentro do seu corpo. Quando você vai no banheiro, vai fazer xixi, por exemplo, você elimina na urina água. Junto com a água, vamos ter ácido úrico, vamos ter ureia, que é a água funcionando como veículo de transporte. Além dela funcionar como veículo de transporte dos seres vivos, ela tem uma característica muito importante, que ela tem alto calor específico. O que significa isso? Que ela precisa de muito calor para se aquecer. Na comparação, que ela necessita 10 vezes mais calor do que o metal. Se você colocar uma panela no fogo, no centro do fogão, acender o fogo e tal, quando o metal aquece, está bem quente, e a água não está quente ainda. Por quê? Porque o metal vai aquecendo, vai transmitindo aquele calor para a água, depois de um certo período que gastou bastante energia, que essa energia é passada para a água esquenta. Então, por isso que muitas vezes, quando a panela está no fogo, por exemplo, você não consegue encostar na panela, mas na água você consegue. Consegue por quê? Porque a água precisa de muita energia para aquecer. O outro exemplo é quando você vai num rio tomar banho, por exemplo. Meio-dia, quando o sol estiver bem alto, bem forte, você for caminhar na areia, você não consegue, porque a areia está muito quente. Mas você mergulha na água e a água não está tão quente assim. Por quê? Porque a água precisa de mais energia do que a areia para se aquecer. Sabendo disso, no que isso tem a ver? Porque isso importa para os seres vivos, que na biologia a gente estuda os seres vivos. Isso é importante porque os seres vivos usam a água também para regular a sua temperatura. Nós, seres humanos, quando estamos num ambiente muito quente, o nosso corpo começa a transpirar, começa a suar. O suor é o quê? Uma estratégia do corpo para eliminar calor. Então, nas glândulas sudoríparas, nós aquecemos gotículas de água e eliminamos para fora do corpo. Então, isso faz com que refrigeramos o nosso corpo. Então, a água é extremamente importante para os seres vivos nesse processo. E os sais minerais? Antes de falar sobre a questão de sais minerais, muitas vezes a gente pensa que sais minerais seja uma coisa só, e não é. Sais minerais é um conjunto de íons que são extremamente importantes para os seres vivos. Aí nós temos vários exemplos aqui nessa imagem: magnésio, sódio, cálcio, zinco. Então, são ferro.
são exemplos de sais minerais que são extremamente importantes para as atividades do nosso corpo. Como é que a gente encontra esses sais minerais no nosso corpo? De 3 formas. Dissolvido na água do corpo, então o nosso corpo tem água e nessa água tem sais minerais dissolvidos nela, formando cristais, por exemplo, encontra nos nossos ossos. O osso é uma forma de cristal, nele a gente encontra sais minerais. Nos nossos dentes, também é uma forma de cristal, nele a gente encontra sais minerais. Combinados com moléculas orgânicas. Quais são essas moléculas orgânicas? Carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas. Nessas moléculas orgânicas, a gente encontra também sais minerais misturados na sua composição, formando a sua estrutura molecular. Aqui nós temos um quadro mostrando alguns exemplos das funções de cada elemento químico, de cada sais minerais. Por exemplo, o cálcio, forma o esqueleto, os dentes e atua na contração dos músculos, no funcionamento dos nervos e na coagulação do sangue. O fósforo forma o esqueleto e os dentes e participa da transferência de energia no interior da célula e da molécula dos ácidos nucleicos. Sódio ajuda no equilíbrio dos líquidos do corpo e no funcionamento dos nervos e da membrana das células. O cloro age com o sódio e ajuda no equilíbrio dos líquidos do corpo. Forma o ácido clorídrico do estômago. Então, no processo digestivo, ele também participa. Potássio age com o sódio no equilíbrio dos líquidos do organismo e no funcionamento dos nervos e da membrana da célula. Essa questão de agir junto com o sódio, nós vamos estudar isso mais à frente, sobre a questão da bomba de sódio e potássio, quando a gente for estudar sobre a questão da célula, o que acontece no interior da célula. Então a gente vai falar sobre esse assunto também, sobre a questão do equilíbrio dos líquidos, junto com essa estrutura. Magnésio, forma a clorofila, no caso das plantas, e atua em várias reações químicas com enzimas. Então na planta forma a clorofila e no nosso corpo tem várias ações enzimáticas. Ferro participa da hemoglobina e atua na respiração celular. Sua falta causa um tipo de anemia. Então, o ferro é importante para a aderência dos gases, processo respiratório. Quando a gente respira, o ar vai para os pulmões, dos pulmões vai para a corrente sanguínea. Na corrente sanguínea tem a hemácia, que tem essa estrutura chamada hemoglobina, que vai transferir esses gases no corpo. Iodo faz parte dos hormônios da glândula tireoide, que controla a taxa de oxidação das células e o crescimento. Flúor forma ossos e dentes e protege contra as cáries. Manganês ajuda na regulação de diversas reações químicas. Cobre ajuda na produção de hemoglobina, na formação de pigmento da cor da pele, a melanina. Participa das enzimas da respiração celular. Então, essas são algumas das funções desempenhadas pelos sais minerais. Nós temos essa atividade para vocês fazerem, que são indicar as funções de cada sais minerais, e vocês vão fazer no caderno, tirar uma foto e enviar pelo formulário, assim como a atividade anterior.